Bem-vindos a mais uma análise e hoje vamos falar de uma reviravolta tecnológica que é, literalmente, saída do nosso bolso. Imaginemos um laboratório de química gigantesco, daqueles cheios de equipamentos caríssimos, reduzido e metido naquele pequeno aparelho que não largamos o dia todo, o telemóvel. Vamos explorar como a ciência moderna está a democratizar testes de altíssima precisão e a redefinir o que a tecnologia móvel consegue fazer, usando como exemplo a análise de bioetanol. É uma viagem incrível pela inovação prática. Vamos a isso. Bom, a grande questão que se coloca é mesmo esta. Será que um telemóvel perfeitamente banal consegue substituir um laboratório a sério? E não estamos a falar de uma brincadeira qualquer para impressionar amigos. A ideia é perceber se este pequeno dispositivo consegue fazer testes químicos industriais super rigorosos e, mais importante, exigidos por lei. Até agora, garantir a qualidade do combustível sempre exigiu uma infraestrutura gigante. Dizer que a câmara de um telemóvel consegue competir com espectrómetros de alta precisão parece o guião de um filme de ficção científica, não parece? Mas a verdade é que talvez não seja. Então, vamos lá perceber o contexto disto. O bioetanol é uma invenção fantástica, uma alternativa sustentável espetacular aos combustíveis fósseis. Mas tem um inimigo silencioso, o ferro 3. E porquê? Porque mesmo em quantidades minúsculas, este ferro atua como um catalisador terrível. Começa a formar aquelas gomas e sedimentos nojentos no fundo. O resultado prático, uma quebra gigante no desempenho do motor, uma queima ineficiente e, para piorar tudo, um aumento drástico dos gases nocivos que saem pelo tubo de escape. É impressionante como uma coisinha tão pequena pode causar um estrago tão grande. 5 miligramas por quilograma. É este o número mágico. A Agência Nacional do Petróleo no Brasil, que serve de caso de estudo aqui, não brinca em serviço e impõe este limite ultra rigoroso para o ferro no bioetanol. Para termos uma ideia, 5 miligramas por quilograma é o equivalente a procurar uma verdadeira agulha num palheiro gigante. Como a tolerância é quase nula, qualquer método para detectar este ferro tem de ter uma precisão absolutamente clínica. Ora, como é que a indústria costuma resolver isto? Com a tal espectroscopia tradicional. E isto é um verdadeiro pesadelo logístico. Obrigar a recolher a amostra, mandá-la para um laboratório fechado, usar máquinas do tamanho de frigoríficos que custam fortunas e esperar. Agora imaginemos a alternativa. O telemóvel. O custo, quase zero. Velocidade, imediata. Portabilidade, total. Poder testar o combustível ali mesmo, na própria bomba de abastecimento, é uma mudança de paradigma daquelas que viram a indústria do avesso. E a grande estrela desta história é, incrivelmente, um pedaço de plástico. É verdade, o hardware é só isto, uma caixa de uns 18 centímetros, super barata, que qualquer pessoa consegue fazer numa impressora 3D lá em casa. A grande jogada desta caixa é criar um ambiente completamente às escuras, no meio da rua. Bloqueia o sol, bloqueia os candeeiros e deixa o telemóvel e o frasquinho com a amostra perfeitamente alinhados. É uma solução de cêntimos que faz o trabalho de uma câmara escura de milhares de euros. Incrível. Mas como é que isto funciona ao certo? Bem, o segredo está num conceito chamado determinação colorimétrica. Apesar do nome complicado, a lógica é super fácil de perceber. Basicamente, deitamos um reagente lá para dentro e a amostra muda de cor. E a regra de ouro é esta. Quanto mais escura ficar a cor, mais ferro lá está dentro. É, de forma muito simples, a química a traduzir um problema invisível numa cor que qualquer pessoa consegue ver a olho nu. E o processo prático? É tão simples que quase custa a crer. Não é preciso nenhum curso de química para fazer isto. Passo 1. Deitamos umas gotas de tiocianato de potássio no bioetanol. Passo 2. A magia acontece. Se houver ferro, o líquido fica vermelho. Passo 3. Enfiamos o frasco na tal caixa impressa em 3D e disparamos uma foto com o telemóvel. 1, 2, 3 e já está. Qualquer pessoa, em qualquer lado, consegue fazer isto num minuto. E a prova visual é fascinante. Reparem como começa quase transparente, ou com um rosa super clarinho ali à esquerda, quando o ferro é quase inexistente. Mas, à medida que a quantidade de ferro aumenta, bolas, aquilo fica de um vermelho escuro, cor de vinho, que não engana ninguém. A relação é direta e perfeita. Quanto mais escuro, maior o perigo. E o mais engraçado é que o telemóvel vai pegar nisto e criar uma curva matemática exata. Agora, aqui é que o telemóvel nos troca as voltas. Nós olhamos para a amostra e o nosso cérebro diz: está muito vermelho. Mas o sensor da câmara não funciona assim. A câmara divide tudo nas cores da matriz RGB, ou seja, vermelho, verde e azul. E a surpresa é que o telemóvel não mede o ferro através do vermelho. Na verdade, ele descobre quanto ferro lá está, medindo quanta luz azul e verde foi bloqueada. É uma forma totalmente contraintuitiva de ver o mundo, mas é exatamente assim que a tecnologia digital processa as cores. E para garantir que o resultado é à prova de bala, entra em cena uma aplicação gratuita como o Color Grab. O que a aplicação faz é pegar nesses tais dados de cor dos pixels e atirar tudo para uma fórmula matemática.
No fundo, pega nas 3 cores, dá um peso diferente a cada uma delas e transforma a fotografia num único número, numa escala de cinzentos. Ao fazer isto, corta logo qualquer erro ou interferência de luz e dá-nos a concentração de ferro com uma precisão absoluta. É literalmente transformar cor em dados indesmentíveis. Tudo isto soa muito bem na teoria, certo? Mas e na prática? Será que acerta na moche? Ora, os números estão aqui e não mentem. Quando os cientistas testaram o telemóvel com quantidades de ferro já conhecidas, a precisão ficou ali entre os 97% e os 102%. Estatisticamente falando, isto significa que a câmara que usamos para tirarmos umas fotografias nas férias é tão exata como uma máquina de laboratório gigante e caríssima. A tecnologia móvel passou no teste com nota 20. Se juntarmos todas estas peças, percebemos rapidamente que isto é uma autêntica revolução na forma como fazemos ciência. É democratizar o acesso à análise. É baratíssimo, está disponível em qualquer parte do mundo e dá-nos a resposta no próprio local. Não é preciso ser um analista de topo, não gera quase nenhum desperdício químico, o que é ótimo para o planeta, e ainda resiste a interferências de outros metais como o cobre. É o pacote completo para tornar a proteção do ambiente e dos nossos carros muito mais fácil e direta. E isto deixa-nos com um pensamento que nos deve entusiasmar. Se conseguimos medir poluentes invisíveis num combustível com um rigor laboratorial impressionante, usando apenas a ótica do nosso telemóvel do dia-a-dia, o que é que vem a seguir? Que outros testes incrivelmente caros, sejam eles de ambiente, comida ou até de saúde, vão em breve sair dos laboratórios tradicionais diretamente para os computadores que já andam connosco nos bolsos. Fica a reflexão para o futuro. Obrigado por nos acompanharem nesta análise e mantenham a vossa curiosidade sempre alerta. Até à próxima.